metabolismo glicídico e a regulação da concentração de glicose sanguínea ou glicemia, que é regulada pela interação complexa de vias metabólicas moduladas pela insulina e por hormônios contrarregulatórios, como o glucagon, a epinefrina ou adrenalina, cortisol, hormônio do crescimento, e também a tiroxina. Esses hormônios controlam a captação celular e a utilização de glicose, a glicogênese, que é a síntese do glicogênio, a glicogenólise, que é a degradação do glicogênio até a formação de glicose, e outros intermediários, como também a gliconeogênese ou neoglicogênese, que é a produção de glicose a partir de lactato, aminoácidos e piruvato. O controle da glicemia. Considerando um dia ou 24 horas, a dieta contribui para a glicemia. Então, as 3 principais refeições estão aqui marcadas. O pico azul, né, de contribuição para a glicemia, tá certo? As 3 principais refeições do dia. A glicogenólise está marcada de verde e ela mantém a glicemia em períodos curtos de jejum. Então, nos intervalos entre o café da manhã e o almoço, e entre o almoço e o jantar, e do jantar até meia-noite ou 24 horas. Então, nós temos aqui os picos de glicogenólise, tá certo? Aqui os 3 picos verdes aqui de glicogenólise. A gliconeogênese é uma via típica do jejum, ativada pelo glucagon, adrenalina e cortisol, e ainda sofre efeito de alguns outros hormônios. A gliconeogênese, ela se eleva mais no período da noite, após meia-noite. Aqui nós temos ela aumentando aqui. E também nas primeiras horas da manhã, ela está bastante elevada, quando sofre bastante os efeitos do cortisol. Então, a gliconeogênese é uma via que se eleva mais no período da noite, nas primeiras horas da manhã, e que também pode manter a glicemia por vários dias de jejum ou inanição. Ou seja, ela mantém a glicose sanguínea por longos prazos. A reserva de combustível armazenado. O glicogênio, que é armazenado no fígado, certo? Ele está em média de 70 gramas e fornece 280 quilocalorias, né, ao organismo. O músculo esquelético está em 120 gramas, o glicogênio, e pode fornecer 480 quilocalorias. A glicose livre nos fluidos corporais está em torno de 20 gramas e pode fornecer 80 quilocalorias. Os triacilgliceróis correspondem à maior reserva de energia do organismo, no tecido adiposo branco, principalmente, né? Existem outros tipos de depósitos, mas o branco, 135 mil quilocalorias. E é uma reserva que pode ser usada a longo prazo. A proteína no músculo contém 24 mil quilocalorias. A insulina é um hormônio proteico. Ela é produzida nos polirribossomos, na forma de pré-pró-insulina. Então, no retículo endoplasmático rugoso é removido o peptídeo de sinal, que é essa parte que eu marquei, gerando a proinsulina. A proinsulina, então, tem as suas pontes bisulfeto estabelecidas entre as cisteínas, 3 pontos bisulfeto, entre as cadeias A e B da insulina, e contém o peptídeo C. No complexo de Golgi, ocorre a clivagem do peptídeo C, ficando em grânulos do complexo de Golgi armazenados a insulina e o peptídeo C. A insulina, finalmente, contém 51 aminoácidos, 21 na cadeia A e 30 na cadeia B, e contém 3 pontos bisulfeto. A secreção da insulina. Um dos maiores estímulos para a secreção da insulina é a glicose, mas há outros estímulos, como aminoácidos, principalmente leucina, arginina e lisina, acil-CoA, né, VIP, GIP, GLP-1, estimulação do nervo vago, todos são estimuladores da secreção de insulina. Nós temos, no caso da glicose,
a ação da hexocinase 4 ou glicosinase, que fosforila a glicose, e ao ser metabolizada na glicólise, forma o ATP, aumentando a concentração de ATP na célula. Isso faz com que canais de potássio ATP dependentes sejam fechados e ocorra a abertura de canais de cálcio, assim que são controlados por voltagem. Assim, o cálcio que entra na célula da célula beta-pancreática vai ativar a secreção de insulina que está armazenada nos grânulos e, consequentemente, vai ser liberada por exocitose. A insulina tem peso molecular de 5.800, 51 aminoácidos e varia de 2 a 25 microunidades internacionais por ml no sangue. As funções da insulina sobre o metabolismo glicídico são, primeiramente, podemos dizer que é um efeito hipoglicemiante. Por que é hipoglicemiante? Porque ela aumenta a captação celular de glicose, aumenta a utilização da glicose, ativa a glicogênese, que é a síntese do glicogênio, inibe a glicogenólise, que produz glicose, e inibe a neoglicogênese ou gliconeogênese, que produz a glicose. A secreção de insulina é bifásica. Após uma carga oral de glicose ou uma refeição, acontece primeiramente um pico de secreção de insulina, que depende muito, esse pico, da insulina pré-formada e armazenada nos grânulos da célula beta-pancreática. Depois nós temos uma fase que é mais lenta de secreção e que vai caindo. Depois de um certo tempo, a secreção de insulina fica muito baixa e começa a subir o glucagon. Então, a insulina vai atuar nesse tempo, né? Porque a relação insulina-glucagon é alta, e para baixar a glicemia. Pacientes com DM2 podem não apresentar uma secreção bifásica. O glucagon possui 29 aminoácidos. Está elevado no estado de jejum. Ele é produzido pelas células alfa no pâncreas. Os principais alvos são o fígado e o tecido adiposo. Não existem receptores para glucagon nos músculos esqueléticos. Portanto, não há nenhum efeito deste nos músculos esqueléticos. No estado de jejum, a adrenalina atua no músculo esquelético. O mecanismo de ação do glucagon é que o seu receptor é acoplado a GS, é um GPCR. Ativa a adenililciclase, aumentando os níveis de AMP cíclico e também que ativam a PKA. O glucagon, ele vai inibir a insulina nas suas ações, diminuir a captação celular de glicose, diminuir a utilização de glicose, diminuir ou inativar a síntese do glicogênio e induzir glicogenólise e gliconeogênese. A adrenalina. As catecolaminas são formadas a partir da tirosina, que é convertida em L-dopa. A L-dopa dá origem à dopamina, que pode formar norepinefrina ou noradrenalina, ou ainda também ser convertida a na epinefrina ou adrenalina, que tem uma metila. Em receptor beta-adrenérgico, a adrenalina atua no músculo esquelético e no tecido adiposo, sendo que nos músculos a adrenalina ativa a glicogenólise. Também a adrenalina inibe a captação celular de glicose. O mecanismo de ação é ativando a adenililciclase, aumentando a MP cíclico e ativando a PKA. No receptor alfa-1 adrenérgico, a adrenalina age no fígado via fosfolipase C, aumentando os níveis de diacilglicerol e inositol 3-fosfato, sendo que o inositol 3-fosfato aumenta o nível de cálcio intracelular e o cálcio diacilglicerol ativa a fosforilase do glicogênio. Dessa forma, estimula a glicogenólise. Também a adrenalina tem efeito de ativar a gliconeogênese, de forma que a produção de glicose e a glicemia aumentam. A secreção de adrenalina aumenta no estresse em situações de jejum,
também está aumentada. O que nós podemos ver aqui na figura é que um estímulo que causa estresse pode aumentar a liberação do CRH hipotalâmico, que na adenohipófise ativa a secreção do ACTH, o adrenocorticotrópico, que age na suprarrenal para liberar os glicocorticoides. Também, em resposta ao estresse, o sistema nervoso simpático é ativado e na medula da suprarrenal nós temos a liberação de norepinefrina e epinefrina, ou ainda noradrenalina e adrenalina. Então, tumores da medula da adrenal ou dos tecidos cromafins são chamados de feocromocitomas e produzem muita adrenalina, trazendo uma tríade sintomatológica, como cefaleia, que é a dor de cabeça, hipertensão e sudorese. Conforme vimos na figura anterior, o cortisol, que é um hormônio esteroide, ele pode ser formado durante o estresse, mas também o cortisol normalmente é liberado de forma circadiana, ou seja, entre 5 e 8 horas da manhã nós temos uma elevação de cortisol, né? Ou seja, o pico acontece nesse horário. O cortisol, ele aumenta a gliconeogênese e a glicogenose. Aqui na figura ao lado nós podemos ver que vários estímulos estressores podem aumentar a secreção do CRH no hipotálamo, que vai agir na pituitária ou adenohipófise para liberar o ACTH. E o ACTH, na glândula adrenal ou suprarrenal, vai no córtex da adrenal, vai liberar o cortisol. Existe um feedback negativo de alça curta e de alça longa estabelecido pelo cortisol, porque as elevações de cortisol podem inibir a secreção de ACTH, aqui que ocorre na pituitária, ou então no hipotálamo inibir a liberação do CRH. Então, o cortisol, ele é muito importante nas adaptações ao jejum. E em jejuns de longo prazo também ele é importante, né? É um ativador de proteólise e de gliconeogênese e de glicogenose. Ele está elevado na síndrome de Cushing, que causa muita resistência à insulina, e está reduzido na doença de Addison. O hormônio do crescimento, GH ou somatotropina. É um hormônio proteico de 191 aminoácidos. Ele é produzido na adenohipófise ou hipófise anterior. Nós temos aqui nessa figura estímulos para a secreção do GH. Então vamos ver como que funciona. No hipotálamo é liberado com esses estímulos o GHRH. O R é de release, hormônio liberador do hormônio do crescimento, certo? Que vai ter um efeito positivo na hipófise anterior, adenohipófise, para liberar o hormônio do crescimento, o GH, tá certo? O GH, dentre outras ações, atua no fígado, liberando o fator de crescimento semelhante à insulina, IGF-1, tá ok? Que medeia uma boa parte das ações do hormônio do crescimento. Nós temos aqui também, vamos ver no slide seguinte, que a somatostatina, também chamada GH-IH, que é o hormônio inibidor da liberação do GH, atua também na adenohipófise ou hipófise anterior para inibir a secreção do GH, tá certo? Também o IGF-1 estabelece feedbacks negativos com a adenohipófise, diminuindo a liberação do GH, como também no hipotálamo, diminuindo a liberação do GH-RH. O GH, ele ativa a gliconeogênese e antagoniza os efeitos da insulina na captação de glicose, tendo um efeito final hiperglicemiante. Nessa figura, nós temos que as ações do hormônio do crescimento podem ser no fígado, liberando o IGF-1, aumentando a gliconeogênese, e também tem um efeito, aumentando a gliconeogênese, acaba também aumentando a síntese do glicogênio. O crescimento ósseo, fisiológico.
no tecido adiposo, lipólise, e no músculo diminui a captação de glicose pelo músculo. Isso é suficiente para esse hormônio ter um efeito hiperglicemiante. O GH possui um receptor que estimula a atividade tirosina sinase da proteína janus-sinase 2, certo? E o GF1, ele atua em receptor tirosina sinase específico, bem parecido com o receptor da insulina. Conforme vimos anteriormente, a somatostatina SS ou GHIH é um inibidor da liberação do hormônio do crescimento. Então, a somatostatina pode ser produzida no hipotálamo, como nós vimos, também nas células delta pancreáticas, tá certo? E dessa forma, pode controlar a secreção de outros hormônios. Nós já vimos que na adenipófise ele inibe a liberação do GH, mas também pode ter uma ação nas células beta pancreáticas e alfa pancreáticas. Nas beta, pode inibir a secreção de insulina em casos de hipoglicemia. E na célula alfa pancreática, pode inibir a secreção de glucagon em casos de hiperglicemia, reduzindo assim a atividade desses hormônios e controlando de uma forma indireta a glicemia. A tiroxina. Na figura podemos ver o eixo hipotálamo, hipófise, tireoide. No hipotálamo é liberado o TRH, o hormônio tireotrópico, que libera o tireoide estimulante, ou TSH, da adenopófise, que o TSH atua na tireoide, liberando os hormônios T3 e T4. Os hormônios tiroidianos são derivados, o T4 e o T3, da tirosina. Dois anéis da molécula da tirosina vão formar esses hormônios. O T4 é o tetraiodotironina e o T3 é triiodotironina, porque tem 3 iodos. Então, esses hormônios, né, eles promovem a glicogenólise, né? O T4, ao entrar nas células, é convertido na T3, estimula a glicogenólise e a produção de glicose, aumenta o esvaziamento gástrico e a absorção intestinal de glicose, tendo um efeito hiperglicemiante. Esses hormônios podem promover intolerância à glicose em indivíduos tireotóxicos. É bom lembrar que no hipotireoidismo pode haver hipoglicemia. Aqui nós temos um panorama geral do controle do metabolismo glicídico. Nós temos os 3 tecidos integrativos, que são o fígado, o tecido adiposo e os músculos. O pâncreas tem células alfa, que libera glucagon, beta, que libera insulina, e delta, que libera a somatostatina, certo? Então, a insulina é liberada quando a glicemia está mais alta após uma refeição e vai estimular a lipogênese, vai estimular a síntese do glicogênio, né? E inibir a glicogenólise e a gliconeogênese. A insulina aumenta a captação celular de glicose nos músculos esqueléticos, tecido adiposo, no coração, em tecidos que têm o GLUT4, né? A adrenalina é um hormônio do estresse, assim como o cortisol, também está mais elevada no estado de jejum. O cortisol também. O glucagon também é um hormônio do jejum e eles vão estimular a gliconeogênese e a glicogenólise. Então, cortisol, epinefrina ou adrenalina, glucagon, são ativadores da gliconeogênese e da glicogenólise. Ok?